Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Seguidores da Matemática com o professor Luiz Caraú, seu professor preferido. Hoje estamos aqui para tratar um novo tema. Esse tema será potenciação de números naturais, definição e propriedades, tá bom? Porém, antes de começar o nosso vídeo, aquele pedido de sempre, dá aquela curtida, aquela compartilhada, aquela comentada no nosso vídeo. E se você não é inscrito, inscreva-se. Inscreva-se no nosso canal, isso nos ajuda muito a continuar motivados a criar mais conteúdo para os amantes da matemática do nosso canal, tá bom? Pessoal, vamos começar então o nosso vídeo, mas deixa eu fazer aquela chamada da vinheta, né, que é tradição. Então vamos lá, roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje, né, cujo tema é potenciação de números naturais, tá? Definição e propriedades. A gente vai começar vendo aqui a potenciação de números naturais, mas em vídeos futuros vamos ver como funciona a potenciação em outros conjuntos numéricos, tá? A potenciação, que é uma operação matemática tão importante aí, tá bom? Então vamos lá, né? Definição de potenciação. Vamos começar definindo o que é a potenciação. Potenciação é uma operação que consiste num produto de fatores iguais. Ou seja, né, um produto é o resultado de uma multiplicação, né? E essa multiplicação vai envolver sempre o mesmo fator. Então, a potenciação, ela é isso. Vamos ver a estrutura da potenciação aqui, ó. Sendo A pertencente a N, né, conjunto dos naturais, e N pertencente também aos naturais, temos que A, com Nzinho aqui em cima, né, pequenininho aqui, é igual a A vezes A vezes A vezes A, onde eu vou escrever o A aqui N vezes. Esse Nzinho aqui representa a quantidade de vezes que eu vou escrever o A para multiplicar. E ele vai ser o meu fator igual a sempre o valor do A. E o resultado dessa multiplicação é igual a x, tá? Que nós chamamos, né, de potência. Aliás, vamos escrever aqui o nome de todos esses termos que apareceram aqui, ó. O A nós chamamos de base, o N é o expoente e o X é a potência, né, que é o resultado do produto A vezes A vezes A vezes A, né, N vezes. Perfeito? Legal, vamos fazer um exemplo aqui, alguns exemplos, né, para entender isso melhor. Então, colocando aqui alguns exemplos, né, vamos ver como é que a gente resolve isso daqui. Aqui na letra A nós temos 2 e o 3 aqui em cima, né? Isso daqui a gente vai ver leitura de potências mais adiante, né? Mas eu já vou adiantando que isso aqui é 2 elevado a 3 ou 2 elevado ao cubo, tá? E se esse número aqui em cima é 3, isso significa que eu tenho que escrever a base 3 vezes para multiplicar. Então, o resultado disso daqui é o seguinte, ó. Observe que eu escrevi o 2 3 vezes, ó, 2, 2 e 2, porque o númerozinho aqui em cima é o 3. Então, eu escrevi 3 vezes. E agora eu vou multiplicar, né, esse 2 aqui que apareceu 3 vezes. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 de novo é 8. Então, o resultado de 2 elevado a 3 é igual a 8. Perfeito? Muito bem. Nesse segundo exemplo, o que nós temos? Né? Nós temos 4 elevado a 2 aqui, né? Como aqui em cima o número pequenininho é 2, então significa que eu vou escrever a base, que é 4, duas vezes, né? Só escrevi duas vezes, ó, porque o númerozinho aqui em cima é 2. E aqui eu vou multiplicar. 4 vezes 4, 16. Observe que aqui eu escrevi o 2 3 vezes, porque o númerozinho aqui em cima é 3. Tá? Aqui eu escrevi o 4 duas vezes, porque o númerozinho pequenininho aqui, o expoente, né, ó, o expoente, ele é 2. E esse pontinho, né, já sabemos, significa multiplicação. Né? Aqui na letra C, ó, 5 elevado a 3. Né? O que isso significa? Que eu tenho que escrever o 5, que é a base, 3 vezes e multiplicar. Né? Então tá ali, ó, 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125, tá bom? Então, novamente, escrevi o 5 3 vezes porque o expoente aqui é 3, o númerozinho pequenininho aqui é o 3. E aqui 3 elevado a 4, né? Ou 3 elevado a quarta potência, né? Aqui eu vou ter que escrever o 3 4 vezes, porque o númerozinho aqui pequenininho é o 4, o expoente, né? Então, vou escrever o 3 4 vezes para multiplicar. Então, vai ficar
3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ó, 4 vezes. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, a ideia da potência é isso, uma multiplicação, né, sempre envolvendo o mesmo fator. Tá? E a quantidade de vezes que você vai multiplicar é representada pelo número do expoente, que é esse número pequenininho que fica ali em cima. Tá bom? Em cima da base. Tá bom? Muito bem. Vamos ver agora a leitura de uma potenciação. Né? Vamos entender como é a leitura de uma potenciação. Então, a regra é dada pelo seguinte. Ó. A leitura de uma potenciação de base A e expoente n, tá? Possui a seguinte estrutura. Se o n for igual a 2, nós dizemos o seguinte. Ó, a elevado ao quadrado, ou a ao quadrado, simplesmente, ou a elevado a 2. Tá? Qualquer uma dessas formas está valendo. Se n igual a 3, nós dizemos o seguinte. A elevado ao cubo. Ou a ao cubo, né? A é a base, né? Ou então, simplesmente, a elevado a 3. Se n for diferente de 2 e de 3, ou seja, qualquer outro número natural, né? Nós dizemos a elevado a n, simplesmente, né? Ao número lá. Ou a elevado à enésima potência. Né? Também pode ser. Outra forma de se ler, né, a potenciação. Vejamos alguns exemplos. Tá? Tem 3 exemplos aqui para a gente seguir. Aqui nós temos a base igual a 5 e o expoente igual a 2. Ó. Se n igual a 2, tem uma forma de se escrever. Ó. No caso aqui, como é 2, ele tem um nome especial. Né? Chama-se quadrado. Então vai ficar 5, que é a base, né? Elevado ao quadrado. Ó. Base elevado ao quadrado. Somente quando o expoente, né, o n, for 2. Tá bom? Aqui, o valor de n é 3, né? O valor do meu expoente é 3. Também tem um nome especial, ó. É a base elevada ao cubo. Como a base é 9, vai ficar 9 elevado ao cubo. Tá bom? Aqui nós temos um número aqui no expoente que é 8, que não é nem 2 nem 3. Né? Se não for nem 2 nem 3, você vai dizer base elevado a n. No caso aqui o n é 8. Então vai ficar base 34 elevado a 8. Então é bem simples a leitura, né, de uma potenciação. Tá? Só o 2 e o 3 que são casos especiais, os outros, né, é o próprio número lá, né, até intuitivo, a forma como a gente escreve e faz a leitura, né, da potenciação. Perfeito? Muito bem. Vamos ver agora alguns casos especiais de potenciação. Tá bom? O primeiro caso especial é a potência de expoente 1. Então, temos aqui 2 exemplos. Ó. Exemplo 1, 12 elevado a 1. Ora, se esse 1 aqui é a quantidade de vezes que eu vou escrever esse 12, então eu vou escrever ele uma vez. 12 elevado a 1 é simplesmente igual a 12. Escrevo uma vez porque o expoente é o número de vezes que eu escrevo a base. Uma única vez, então, 12. A mesma coisa se aplica nesse número aqui, 3.652 elevado a 1. O expoente é 1, vou escrever uma única vez a base, 3.652. Qual é a conclusão que podemos tirar disso, quando a potência tem expoente 1? A potência de expoente 1 é sempre igual à base, né? Ó, se a base aqui é 12 e o expoente é 1, eu repito a base, 12. Se a base aqui é 3.652 e o expoente é 1, repito a base, 3.652. E assim vale para qualquer número, contanto que o expoente seja 1. Ok? Muito bem. Próximo caso especial, a potência de expoente 0. Né? Novamente, temos 2 exemplos aqui. 49 elevado a 0. Aqui a regra é bem simples. Se o expoente for 0, não importa a base, o resultado vai ser 1. Tá? Esse número aqui, 1.987.629, elevado a 0, então a resposta é 1. Qual é a conclusão que podemos tirar disso? Potência de expoente 0 é sempre igual a 1 para qualquer base diferente de 0. Veja bem, só tem uma pequena diferença aqui, né? Um pequeno detalhe quando a base é 0. Tá? Vou até deixar escrito aqui. Ó.
0 elevado a 0 é dado como uma indeterminação matemática, tá? Então, nós não temos uma resposta para esse 0 elevado a 0 aqui. Mas se o expoente for 0 e a base for qualquer coisa diferente de 0, o resultado vai ser igual a 1. Tá bom? Muito bem. Vamos ver agora as propriedades da potenciação. As principais propriedades da potenciação, tá? Essas propriedades, né, embora a gente esteja tratando os números naturais, elas são válidas para todos os conjuntos numéricos, tá? Que vão vir mais para frente nos nossos estudos aqui, tá? Além do conjunto dos números naturais, existem números inteiros, racionais, reais, enfim, vale para todos os conjuntos numéricos aí, tá bom? Muito bem, então vamos para a primeira propriedade. Simplificação de produtos de potência de mesma base, tá? Qual é a regra? Para simplificar um produto de potência de mesma base, um produto é uma multiplicação, tá? Tem que ter a mesma base. O que é simplificar? Escrever com uma única potência, tá? É você compactar ali a representação, né, daquela expressão. Então vamos lá. Para simplificar um produto de potências de mesma base, ou seja, escrever com uma única potência, devemos repetir essa base e somar seus expoentes. Vamos fazer um exemplo, ó. Esse exemplo aqui, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 7. Bom, é um produto, né? Olha o pontinho aqui indicando que é um produto. Multiplicação, né? Tá aqui, ó, setinha apontando. E a base é a mesma, base 2, né? Quando você tem um produto, multiplicação, né, de potências de mesma base, o que você tem que fazer? Repetir a base e somar os expoentes, ó. Então, tem que fazer isso daqui, ó. Repetir a base e somei os expoentes. 5 mais 7, que no caso é igual a 2 elevado a 12. Aqui eu não preciso desenvolver, né? 2 elevado a 12, tipo 2 vezes 2 vezes 2, 12 vezes, né? Não preciso fazer isso, porque aqui o objetivo não é calcular a potência, é simplesmente simplificar, tá? A potência, transformar em uma única potência. Tá bom? Então tá lá, multiplicação de potência de mesma base somente se for mesma base. Repete a base, soma os expoentes, no caso 5 mais 7, que são os expoentes, 2 elevado a 12. Tá bom? Essa é a primeira propriedade. Próxima propriedade. Simplificação de quocientes de potência de mesma base. Então vamos lá. Ó. Para simplificar um quociente, né, uma divisão, né, o resultado de uma divisão, de potências de mesma base, ou seja, escrever com uma única potência, devemos repetir a base e subtrair os expoentes. Então é uma ideia parecida com o da primeira propriedade, né? Vamos fazer um aqui para a gente ver. 13 elevado a 12 dividido por 13 elevado a 4. Bom, primeiro me certificar, né, qual é a operação envolvida, que no caso é divisão. Está ali a setinha mostrando que é uma divisão. E as bases são iguais, ó, 13 e 13. Como é uma divisão de potências de mesma base, né? Então o que eu tenho que fazer? Repetir a base, como diz aqui, e subtrair os expoentes. Então façamos isso, ó. Repetir a base 13 e diminuir, ó, 12 menos 4, que no caso vai dar 13 elevado a 8. Perfeito? Então essa aqui é a segunda propriedade aqui, né? Tá? A potenciação que a gente está vendo hoje. Próxima propriedade. Simplificação de potência de potência. Então vamos lá, né, ao procedimento. Para simplificar uma potência de potência, né, escrever com uma única potência, né, isso é simplificar, devemos repetir essa base e multiplicar os expoentes. Então vamos ver mais uma vez ali que tem que ser feito. Tá lá um exemplo. Isso aqui é potência de potência, ó, porque eu tenho um número elevado a um expoente e o resultado, por sua vez, está elevado a um outro expoente. Então, o que eu tenho que fazer, né? Aqui, eu vou repetir a base, como tem um expoente dentro e um expoente fora, eu vou multiplicar 3 vezes 4. Ó. Repete a base, multiplica os expoentes, 3 vezes 4. Então, isso daí é 15 elevado a 3 vezes 4, 12. Então, se você tem potência de potência, né, é só você multiplicar os expoentes, o de dentro com o de fora. Tá bom? Vamos exercitar essas propriedades aí, ó. Exercício extra aqui. Simplifique a expressão 3 elevado a 5, que está elevado a 4, vezes 3 elevado a 4, que está elevado a 2, né?
dividido por 3 elevado a 4, que está elevado a 4. Veja bem, se é para simplificar, então não precisa calcular, é só achar uma potência única, né, com o seu único expoente ali simplificado. Muito bem, seguindo aqui, isso é uma expressão numérica, né? Para resolver uma expressão numérica, tem aquelas regras, né? Primeiro eu vou fazer as potenciações, depois as adições, depois as primeiro as potenciações, depois as multiplicações e divisões, tá bom? Então vamos fazer aqui, né, as potenciações primeiro, é assim que se resolve expressões numéricas, tá bom? Potenciação ela tem prioridade sobre a multiplicação e a divisão aqui. Então vamos lá, né? Aqui, resolvendo essa potenciação, aqui vai ficar 3 elevado, ó, potência de potência. 5 vezes 4, 20. Aqui também vai ficar 3 elevado a 4 vezes 2, 8. E aqui, potência de potência novamente, 3 elevado a 3 vezes 4, aqui vai ficar 12, né? Então, a próxima linha dessa expressão é essa daqui. Ó, esse 20 aqui é o 5 vezes o 4, apliquei essa propriedade aqui. Apliquei aqui e aqui também, ó, 4 vezes 2, 8. E aqui 3 vezes 4, 12. Tá bom? Então aqui eu tenho agora uma multiplicação e uma divisão para fazer, né? Então eu vou fazer primeiro essa multiplicação aqui, porque ela apareceu primeiro, né? Aqui nenhuma operação tem prioridade uma sobre a outra, então eu faço a que apareceu primeiro, no caso aqui a multiplicação. Então vou fazer esses dois aqui, ó. Só que multiplicando potências de mesma base, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar os expoentes, né? Aprendemos isso hoje. Então, multiplicação, ó, de potências de mesma base, eu somo os expoentes. Então, isso daqui vai ficar 3 elevado a 20 mais 8. 3 elevado a 28. Dividido por 3 a 12, né? Que estava aqui, eu só repeti. Agora, eu vou fazer esses dois. Só tem eles dois mesmo. E como é divisão, né, de potência de mesma base, eu tenho que subtrair os expoentes. Então, vai ficar 3 elevado a 28 menos 12, que dá 3 elevado a 16. Então, está aqui, ó, simplificado, né, ao máximo. Virou apenas uma única potência lá, com a sua base e o seu expoente. Tá bom? Muito bem. Pessoal, mais uma vez, espero que tenha ficado tudo joinha. Tem uma listinha bacana para a gente treinar isso daí. Como não podia ser diferente, eu vou fazer o pedido de sempre, aquela curtida, aquela comentada, aquela compartilhada no nosso vídeo. E, se você não é inscrito ainda, inscreva-se. Inscreva-se no nosso canal, você vai gostar. Nosso canal tem muito conteúdo bacana de matemática, tá bom? Sem falar que também nos ajuda a manter a motivação para criar mais conteúdo para o nosso canal Matemático da Vida aqui, tá bom? Pessoal, mais uma vez, obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.